Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste primeiro domingo do mês de outubro nos traz o tema do matrimônio e, consequentemente, da família. A Mãe Igreja sempre lutou por essa instituição das mais antigas, que é a família, e, sobretudo, a família cristã. Quando Jesus é interrogado pelos fariseus no Evangelho, se era permitido ou não dar uma certidão de divórcio, ou seja, de repúdio a uma mulher, imediatamente Jesus, sem dizer sim ou não, questiona os fariseus perguntando, o que Moisés disse, ordenou. Qual é a ordem dada por Moisés? Qual é a ordem que Deus deu desde o momento lá que criou o homem? E então Jesus começa a recordar a primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, da criação do homem e da mulher. Vejam que Jesus, não está falando de uma regra de exceção que Moisés, num determinado momento, permitiu, mas não era ordem, para defender a condição da mulher, que infelizmente naquele tempo, como mulher então casada, se ela fosse abandonada pelo marido, sem possuir na mão uma certidão de divórcio, de repúdio, ela poderia ser denunciada pelo seu marido, e, como muitas naquele tempo, ser morta, apedrejada pelo pecado do adultério. Então foi um meio que Moisés, num contexto, numa situação, permitiu, mas não que era a ordem, a lei, mas permitiu este ato de uma certidão de repúdio para proteger as mulheres, que naquele tempo eram bem inferiores ao homem. Por isso Jesus começa a recordar lá na criação. E é tão lindo o texto do Gênesis, porque Deus começa criando o homem e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem viva na solidão, então vou criar uma companheira semelhante a ele. Mas começa criando todas as coisas, e vai criando, e Deus vê que todas as coisas são boas, mas tem uma coisinha que ainda não ficou boa. O homem, ainda mesmo com todas as coisas criadas, precisava de uma companheira. E então, não é bom que esteja só. Ele cria a mulher. Cria a mulher quando o homem está dormindo, para dizer: olha, a mulher não é propriedade do homem, não é obra do homem, é obra de Deus. Ele dorme e é Deus que faz. Cria da sua costela, para dizer que a mulher não é inferior ao homem, mas ela tem a mesma dignidade do homem. Cria para ser a sua companheira. Quando Deus criou Adão, criou este homem nu. A nudez de Adão quer dizer que falta alguma coisa para o completar. Falta-lhe a mulher. A nudez aqui simboliza a solidão do homem. Ele precisa de alguém para amar, para não estar na solidão. Precisa vencer a solidão. Olha como Deus é bastante pedagógico ao criar o homem. Cria-o na solidão para que ele perceba que ele precise entrar em relação, numa relação de amor, com uma companheira, com uma mulher, numa relação de amor também com Deus. Cria o homem na solidão para que ele experimente o amor, para que ele experimente Deus numa companheira, numa mulher. Veja só que o texto termina
né, onde pela primeira vez o homem fala, são as primeiras palavras, e a primeira palavra que o homem diz é uma declaração de amor. Olha que bonito isso. Desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, é uma companheira, é alguém semelhante a mim, é alguém que me completa, que me tira da solidão. Isso é um matrimônio cristão, minha gente. Padre Alisson Parro diz que nós precisamos, né, nos educar e educar as novas gerações para a sexualidade. Cardeal Cantalamessa diz que o amor conjugal, o ato sexual, não pode se reduzir apenas ao prazer, mas tem que gerar em nós uma felicidade. E o que é felicidade do amor conjugal? É o sentir-se acompanhado, ter uma companhia, sentir-se completado pela presença amorosa de alguém. O amor conjugal não é simplesmente para o prazer, mas para a felicidade, ou seja, para vencermos a solidão. O ato sexual tem que ser como que a celebração da alegria do gesto de amar, de ter a presença ao meu lado de alguém que me completa, que me comunga da minha vida, que se torna uma só carne. Oh, meus irmãos, diria para dizer tanta coisa aqui hoje, mas eu vou deixar algumas recomendações que eu sempre dou nos casamentos, porque é válido, tanta gente acompanhando, para que esse amor possa valer a pena e acontecer. O que não pode faltar nesse amor? Em primeiro lugar, que seja amor. Eu fico impressionado como tantas pessoas casam por amor, depois trocam o amor por outras coisas, pelos bens materiais, por uma profissão, né? Por um esporte, começa a priorizar outras coisas. Não, o tesouro mais valioso é o amor. Vocês vão viver juntos o resto da vida, vão construir um patrimônio existencial, vão ter filhos. Então, acima de tudo, o amor. E esse amor, para acontecer, ele precisa de diálogo. Vencer a solidão significa ter alguém com quem conversar, com quem falar. Deus nos perdoou falando conosco por meio do seu Filho, o verbo feito carne, o eu te amo. Nós precisamos conversar para se conhecer, para se amar. Ninguém ama aquilo que não conhece. A segunda questão é a intimidade. Me impressiona como tantos casais de namorado começam um namoro com tanta intimidade, querem saber tudo um do outro, mas depois começam a camuflar, a esconder, a falsear. É terrível isso, né? Intimidade aqui não é simplesmente ficar nu na frente um do outro, é muito mais do que isso. Intimidade aqui é ter a coragem de rasgar o véu do coração, de se mostrar por dentro. É tão bom a gente estar na presença de alguém que a gente não precisa ficar se escondendo, mentindo, falseando. Eu vejo muitos casamentos por aí que parece uma prisão conjugal. Isso não é matrimônio. Um amor de verdade tem intimidade. E essa intimidade é que me permite dialogar. O terceiro elemento é a verdade. Quando tem diálogo e o diálogo é íntimo, eu vou ser verdadeiro. Se tem uma coisa que o amor pressupõe, é a verdade. É a verdade que faz duas pessoas formarem uma só carne, estarem juntas. É porque elas acreditam que elas se amam, essa é a verdade. Mas quando começa a entrar a mentira, essa mentira já é a prova de que esse amor não é o mesmo. Porque quem ama não suporta mentir. Quem ama não suporta ter que falsear. Quem ama vai ser sempre verdadeiro. Quando faltar a verdade numa relação, é porque o amor já não é o mesmo. Quarto elemento, talvez o mais nobre, o mais belo, fundamental para os outros três.
num amor conjugal, matrimonial, não pode faltar o perdão. Só quem ama perdoa. Ninguém é perfeito, ninguém é santo. Né? São duas pessoas distintas, homem e mulher, com suas histórias, que podem falhar, errar, pecar. E aí? Quando pecar, vai chutar o balde? Vai separar? Vai divorciar? Não, vai perdoar. Porque só o amor é capaz de produzir esta perfeição, esta grandeza, esta nobreza cristã que Cristo gerou na cruz, o perdão. Gente, não tem remédio melhor para a nossa conversão, para a nossa fraqueza, para o nosso pecado, do que alguém dizer, apesar de tudo, com toda a minha dor, eu te perdoo porque eu te amo. Tem remédio melhor? Tem certeza maior? É o que Cristo fez por nós. Por isso o cristão não assina a certidão de divórcio. O cristão oferece o perdão. Mesmo no judaísmo, a certidão de matrimônio lá é escrita com as letras sagradas hebraicas, gráficas. Mas a certidão de repúdio, de divórcio, era escrita em hebraico com letra cursiva, que não é sagrada. Porque para o judeu, o matrimônio é sagrado, não se desfaz. Por isso, até na certidão, não é algo abençoado por Deus, querido por Deus. Então, perdoar, minha gente, esse é o caminho. Rezar, como diz o cardeal Cantalamessa. Jamais um casal pode deitar-se sem antes deitar-se para dormir, sem antes oferecer um ao outro o perdão, mesmo que esse perdão aconteça num simples olhar. Nós não podemos terminar o dia sem se perdoar, não podemos levar divisões, dores para o outro dia, para a frente. Tem que perdoar, renovar o amor. Esse é o segredo, minha gente. Esse é o segredo. A gente sabe que tem muitos casais em segunda união, tem muitos divorciados, cada um tem uma situação, às vezes a pessoa luta, a outra parte não colabora. Aqui nós olhamos com carinho também com essas pessoas e confiamos na misericórdia de Deus. Rezamos também por elas, para que encontrem o caminho da fé. São muitas pessoas assim, mas o que não pode é desistir à toa diante de um verdadeiro amor. Eu vou concluir aqui a reflexão com um testemunho de um professor meu em Roma, Padre Marco Ivan Rupnik, um artista plástico, sacro. Ele uma vez, compondo os mosaicos em uma das igrejas na Itália, entrou uma turista, uma mulher, que viu lá uma cena da mulher pecadora lavando os pés de Jesus. Ele olhou para aquela mulher, ela olhou para aquela mulher que lavava os pés de Jesus e disse ao artista: esta mulher sou eu. Ele falou: mas por que essa mulher é você? Ela: essa mulher sou eu. Mas diga por quê? Aí ela disse assim: eu batizei na igreja, casei, mas eu não vivo profundamente a minha fé. Mas esta mulher que lava os pés de Jesus sou eu. E ele insistindo: por quê? Porque quando eu casei com meu marido, nós formamos uma só carne, um só corpo. E esse corpo que nós formamos é o corpo de Jesus. Olha que bonito isso. O matrimônio nos fez o corpo de Jesus. O meu marido está há mais de 12 anos numa cama por conta de um câncer. Ele não pode oferecer nada a mim. Eu poderia confiá-lo ao hospital, a uma casa-abrigo, a uma cuidadora particular, mas eu cuido do meu marido. Porque cuidando do corpo do meu marido, eu estou cuidando do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta mulher sou eu. Olha, minha gente, que compreensão do matrimônio, do casamento, do amor, da doação. Simplesmente meu professor concluiu
com as palavras do Evangelho da pecadora, né? Que Jesus diz: vai em paz, mulher, vai em paz, os teus pecados estão perdoados, né? Então, minha gente, não pode faltar amor no matrimônio, porque enquanto existir amor, haverá perdão. Enquanto houver perdão, podemos levar adiante. O matrimônio continua. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.